Olá, tudo bem com você? Que alegria estar de volta aqui para nós continuarmos com a nossa série de estudos sobre o Apocalipse. Nós intitulamos Doses Apocalípticas porque a proposta é justamente analisar os tópicos principais desse livro maravilhoso, importante, atual, que é o Apocalipse. Por isso, Doses Apocalípticas. Nós já temos vários programas gravados, estão disponíveis para você voltar lá e assistir, reassistir, indicar, encaminhar para amigos. São já dezenas de programas, começamos com o capítulo 1 e hoje vamos dar prosseguimento com o capítulo 11 do Apocalipse. Você pode encontrar esses vídeos em meu canal, na playlist Doses Apocalípticas ou no site apocalipse.com. Eu já começo então saudando aqui meu amigo Felipe Lemos, meu colega, meu companheiro aqui de vídeos, pedindo que além do abraço aí, Felipe, você também fale um pouquinho do site, o apocalipse.com. Tudo bom, Michel? Tudo bem, amigos? Um prazer estar de volta aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Sim, o site apocalipse.com é super indicado, então acesse, lá tem muitos conteúdos, vídeos, transmissões, tem artigos, tem estudos bíblicos e tem, claro, a série Doses Apocalípticas disponível lá também. Você vai encontrar muito conteúdo de Daniel e do livro do Apocalipse. Ótimo, então fica aí a dica, né? Apocalipse.com é fácil lembrar, compartilhe, acompanhe os conteúdos ali. E se você não se inscreveu aqui no meu canal ainda, por favor, faça isso, né? Se inscreva ali, acione o sininho também, para você receber notificação de novos vídeos, novos conteúdos. A proposta minha e do Felipe aqui é toda semana, nem sempre a gente consegue, né? Pelas viagens, compromisso, até estivemos de férias aí recentemente, inclusive essa nossa barba aqui por fazer, férias aí, né? Então, ficamos aí um tempinho sem postar os vídeos, mas a proposta é toda semana ter alguma coisa ali. Principalmente segundas, quartas e sextas, quando a gente consegue postar aí no canal, né? Então, acompanhe, por favor, e ore por nós também, por esse projeto, né? Queremos chegar até o capítulo 22 e ser grandemente abençoados por esses conteúdos. Estamos no capítulo 11. Você se lembra que nos capítulos 8 e 9, nós começamos ali a estudar a famosa série das 7 trombetas. Assim como tem as 7 cartas, 7 selos, temos também as 7 trombetas, que são sequências que no historicismo entendemos abordar aspectos da história da igreja ou do mundo mesmo, desde os tempos do profeta até a volta de Jesus. Como acontece com os selos, nas 7 trombetas também João faz uma pausa, um interlúdio entre a sexta e a sétima. No capítulo 9 do Apocalipse, nós estudamos a quinta e a sexta trombetas e vimos que elas também têm um cumprimento ao longo da história, né? O tempo de graça ainda está disponível, então não tem nada a ver com uma profecia futurista lá para frente, né? Elas são paralelas aos selos, às cartas, enfim. Quinta e sexta trombetas analisamos no capítulo 9. Aí, nesse momento, João faz uma pausa, um interlúdio, e dedica os capítulos 10 e 11 para tratar de aspectos que antecedem a volta de Jesus, eventos, movimentos, mensagens que são dadas ao mundo antes da volta de Cristo, porque a sétima trombeta combina com a volta de Jesus. No capítulo 9, no capítulo 10, se você perdeu, é só você voltar aí na playlist, né, no meu canal e assistir aos vídeos. Fizemos também, acho que 3 no capítulo 10. Nós vemos ali um livro que estava fechado, selado, sendo aberto e compreendido, é o livro Daniel. Essa mensagem é compreendida finalmente por um povo que começa a proclamar uma mensagem de advertência, de juízo, uma mensagem profética para o mundo. E nós vemos aí, no capítulo 10, o chamado desapontamento, em 1844, e a partir dali, então, um movimento mundial de pregação dessa mensagem escatológica de esperança da volta de Jesus, antecedida por um juízo de Deus também, né? Ok, no capítulo 11 nós veremos, e você vai perceber ao longo dos 3 próximos vídeos, que Satanás ele promove um movimento paralelo, tentando minar a mensagem dos 3 anjos, a mensagem que esse povo, descrito no capítulo 10, está dando ao mundo. Então ele promove ali, Satanás, o nascimento, usa, como ele sempre faz, né, instrumentos, marionetes, como a besta do abismo. Nós temos no Apocalipse aí pelo menos 3 bestas, né? Lá quando chegarmos ao 13, temos a besta do mar, a besta da terra, e aqui no 11 temos a besta do abismo. Uma besta não tão falada, mas também tem seu papel importante na história, tentando, repito, minar o poder da mensagem do povo remanescente, essa chamada mensagem dos 3 anjos, que nós veremos mais propriamente lá no capítulo 14 do Apocalipse.
Mas antes de nós entrarmos aí mais a fundo nos símbolos proféticos que aparecem no capítulo 11, as duas testemunhas, a besta do abismo, a cidade misteriosa, ali identificada com Sodoma e Egito, né? Nós vemos aqui no texto, Felipe, uma menção ao santuário e a medição desse santuário. Que santuário é esse? O que significa esse medir o santuário? Bom, vamos lá, né? O texto, são 2 versos apenas aqui que a gente vai avaliar, né? Se você quiser ler, inclusive, aí para a gente. Sim, eu vou ler agora. Foi me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que o adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Bom, você já fez uma boa introdução e é importante entender. Existem muitas possíveis interpretações e algumas pessoas, quando não conhecem nenhum tipo de interpretação, passam pelo texto e dizem que não tem nada de extraordinário ali. Então, existem várias maneiras de você observar um texto bíblico. Ou você diz que não sabe o que ele quer dizer, ou você faz de conta que não sabe, ou você dá uma interpretação errada, ou você dá a interpretação que o texto bíblico, em outras partes bíblicas, oferece. Eu gosto mais dessa última, porque a Bíblia fala do texto, fala dos elementos que estão nesse texto bíblico. Então, a chave de interpretação está na própria Bíblia. Então, como o caniço era uma vara de medir. Isso você vê em Ezequiel capítulo 40. Então, existe uma referência. Ah, mas onde é que tiraram essa ideia? A ideia vem da Bíblia. Lembra que João está escrevendo tendo em mente a história antiga. Ele tem, inclusive, outros escritos antigos, e não só escritos da própria Bíblia, mas outros escritos judaicos também importantes. Então, outra coisa, o verbo medir, ele pode ser usado em um sentido figurado como significando avaliar ou julgar. Então, Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 7, Marcos capítulo 4, a palavra usada, metreó, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas é a mesma palavra do verso 1 do Apocalipse 11. Então, e ali é o sentido de julgar. Então, nos tempos do Antigo Testamento, medir sempre, ou quase sempre, invocava a ideia de um juízo com respeito a quem vivia e morria. O que é isso? Isso é julgamento. Uma referência em 2 Samuel. E aqui nós temos uma confluência de 3 elementos. Nós temos santuário, altar, congregação, tudo junto. Ora, isso tem a ver com juízo também, dia da expiação. Então, é muito interessante, Levítico 16, por exemplo, vai falar do dia da expiação. Então alguém pode dizer assim, mas de onde é que vocês tiram essas ideias? Volto a dizer, essas ideias não são tiradas por nós da nossa mente, elas vêm por causa das referências bíblicas. Então, quando você vai interpretar o livro do Apocalipse ou Daniel, ou qualquer outro livro, aliás, os outros livros da Bíblia também se compreendem assim. A referência é a própria Bíblia. É isso que alguns não gostam, não querem aceitar, e aí ficam com esforços imaginativos, teorias absolutamente férteis, mas absolutamente incongruentes, né? Então, aqui nós estamos falando de um julgamento. De certa maneira, Deus está trabalhando. Alegorizando, né, Felipe? Ficam alegorizando com base em esforços imaginativos. Isso é bacana para mostrar sua criatividade, mas não serve para interpretar um texto bíblico. Antes de você voltar para a questão do juízo, Felipe, é bom lembrar também o seguinte, né? João está escrevendo isso aqui por volta do ano 100 depois de Cristo. Certo. O templo, o santuário terrestre, já tinha sido destruído fazia 30 anos. Foi lá no ano 70. Exato, Portanto, exato. Alguns poderiam pensar, mas quem sabe João esteja se referindo ao santuário terrestre, mas não tem mais como ser desse jeito, porque o terrestre não existia mais. Pelo menos 25 anos depois. Exatamente. Pelo menos 25 anos depois. E aí outra palavra que aparece ali no original é naos, que é o lugar santíssimo. Então, está falando de um julgamento no lugar santíssimo. Isso nos remete totalmente ao Yom Kippur, ao dia do juízo, ao dia da expiação, que é bem apresentado em Hebreus, por exemplo, que vai mostrar que que está ligado no santuário celestial. O santuário celestial e o juízo estão ligados intimamente.
Isso Hebreus nos oferece, o livro de Hebreus nos oferece. Jesus entra num santuário não feito por mãos. Depois que ele ascendeu ao céu, ele entra num santuário não feito por mãos. Nós já estudamos isso em Apocalipse capítulos 4 e 5. Nós também já vimos que essas referências de juízo num santuário celestial aparecem no capítulo 7 de Daniel. E elas também aparecem em outras partes da Bíblia. Então, isso tudo nos mostra que está falando de um juízo. E outra, o texto fala que a preferência da medição é por aqueles que adoram no santuário. Esses é que são medidos ou julgados. Inclusive faz questão de dizer que ficam de fora os gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, existe uma diferenciação. De onde é que eu tirei isso? Do texto. O texto oferece essa perspectiva. Tem que ler o texto e não ficar fugindo do texto. Então a medição sugere o quê? Uma obra de juízo com os verdadeiros adoradores de Deus. Ora, isso aparece em outras partes da Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar numa das cartas dele que os santos hão de julgar o mundo. Como é que os santos hão de julgar em Coríntios? Os santos hão de julgar o mundo, eles vão participar de um juízo. Então, quando ele está falando, ele está fazendo essa distinção, ele está dizendo que os santos vão participar e, portanto, eles terão que ser julgados primeiramente, porque num futuro eles participarão de um julgamento definitivo de outros, de outro grupo. E é isso que nós vamos estudar melhor quando nós chegarmos ao capítulo 20, né? Então, por tudo isso, né, e por outros aspectos de Apocalipse 14, 16, 18, que a gente ainda não chegou, né, nós vemos aqui que esses gentios, ou nações, eles representam forças hostis a Deus. Então, esses gentios vão, de alguma maneira, representar aqueles que atacaram o povo de Deus e o que Deus estabeleceu como ensinamentos, e ainda dá um prazo de ataque, 42 meses. Esses 42 meses aparecem em Daniel 7, 25. Eles aparecem também como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, versos 6 e 14. Representando que é um grupo perdido, um grupo não alinhado com Deus e que ainda é perseguidor por um bom tempo. Ah, mas eles não estão falando de alguém que atacou o santuário em Jerusalém? Não, você acabou de falar. O santuário em Jerusalém, João não está se referindo mais ao santuário terrestre, porque o santuário terrestre não existe mais. Então ele está falando de um ataque ao que Deus estabeleceu por 42 meses. Aí nós nos remetemos lá à época medieval, período de 1260 anos, que é compreendido por 538 e 1798, onde você tem a supremacia papal, que é essencialmente de perseguição e de ataque à palavra de Deus. Não é só perseguição, é o ataque à real palavra de Deus, muda a palavra de Deus, muda os ensinamentos, colocando tradições de origem pagã junto. Então, esse é um ataque feito. Ah, mas eu não sabia que isso existe. Um ataque à verdade central, né, da redenção e mediação de Cristo no santuário celestial. Isso fortíssimo. É algo essencial, né? Nós temos um sacerdote no céu, é a suma do que Paulo diz lá em Hebreus, né? Temos um sacerdote no céu, ele é o único suficiente mediador, e esse sistema religioso medieval aí, que você mencionou, ele obscureceu essa verdade colocando no lugar de Cristo, tentando, pelo menos, né, colocar no lugar de Cristo os seres humanos, intercessores humanos, ou pretensos seres que estariam já no céu, pretensamente intercedendo e coisa parecida. Então, não é coisa pequena, é um atentado realmente muito grande. Esse poder consolida um outro dia de guarda, em substituição à guarda do sábado. Isso é construído desde o quarto século, isso é construído desde o quarto século. Alguns ficam, não, mas isso foi na época do Império Romano, isso não continuou. Claro que continuou. A supremacia papal não só consolidou, como confirmou, como fortaleceu, e pior, criou uma justificativa falsamente bíblica para que isso pudesse ser perpetuado, dando a impressão de que, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, então o primeiro dia da semana teria adquirido um novo significado em substituição ao sábado bíblico. Então, essa é a operação do engano que tem seu auge nos 42 meses, mas continua até hoje. Então, os dois grandes erros, né, a gente pode mencionar aqui, né, que são a falsa, pretensa santidade do domingo, em substituição ao eterno mandamento do sábado, e a crença de que os seres humanos, quando morrem, continuam vivos e teriam alma imortal, coisa parecida, né? São os dois grandes erros que o sistema papal trouxe e perpetuou, né, no mundo, espalhou pelo mundo, né, essa ideia de que as pessoas
os mortos não estão dormindo na sepultura, mas estariam aí, né, agindo de alguma forma, e daí porque a ideia também de que no céu haveria pessoas capazes de interceder, rogar pelos seres humanos. Então são erros graves que são denunciados no Apocalipse. E não só perpetua, como o poder papal faz mais do que perpetuar e ensinar errado, porque alguns dizem, mas eles só estão enganados. Não é só estar enganado, é tornar o engano a verdade. Então, o poder religioso e político, porque tem poder político, tem força política, teve força na época medieval, força política, e se mantém como uma instância política hoje. Esse poder, ele diz que aquilo que fez porque tinha autoridade, uma autoridade acima da Bíblia. Isso vai aparecer, inclusive, no capítulo 13 do Apocalipse. A gente vai estudar muito sobre autoridade também. Então, isso é muito importante. Isso já começa a aparecer no capítulo 11, nos primeiros 2 versículos. Isso é muito significativo, porque vem depois das trombetas, é um interlúdio, né, como você colocou, é um intervalo, mas é um intervalo explicativo. E ele abre espaço para um outro poder que nós vamos falar num próximo programa, né? Pronto. Veja que João ele está aqui, à semelhança do que ocorre em outros lugares, e também em Daniel, focalizando realidades celestiais, para depois voltar o foco para a Terra. É o que nós veremos no próximo programa. Nos próximos 2 vídeos, o que acontece na Terra, né? Um poder aí, que no capítulo 13 vai ser mais bem descrito, que espalha seu vinho adulterado, ou seja, suas doutrinas, dogmas não bíblicos, e instrumentos que Satanás também usa para causar confusão, afastar as pessoas da verdade que liberta. Resumindo, é isso. Mas aguarde, tem muita coisa para nós discutirmos ainda. Nós temos aí mais 2 vídeos pela frente para trabalhar o capítulo 11, que é fantástico. Tem muita coisa interessante aí. Ok, então, que nos acompanhe nessa série. Deus abençoe grandemente aí a sua vida, a sua família, e que esse estudo realmente sirva de ajuda para você se posicionar nesse grande conflito entre as forças de Deus e as forças do inimigo de Deus.